Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 29. Nós estamos durante esse dia entendendo um pouco sobre o segmento de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10, versículo 29. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, ou qualquer outra coisa, por causa de mim e por causa das boas obras, receberá já nesta vida 100 vezes mais casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Irmãos, esse texto nos traz aqui uma coisa que dá um nozinho na nossa cabeça. Você vai entender o que eu quero dizer. Há 21 anos atrás, mais ou menos, eu larguei tudo para servir Jesus. E essa palavra aqui, ela se cumpriu na minha vida. Eu deixei mãe, e eu tenho mães espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje a minha mãe biológica já morreu, mas o que não falta é mães intercessoras espalhadas por esse mundo afora. Eu deixei a casa do meu pai, e eu ganhei muitos pais e avós espalhados pelo mundo inteiro. Eu deixei irmãos e conquistei irmãos pelo mundo inteiro. Eu deixei a minha casa e hoje eu tenho casas no mundo inteiro, porque aonde eu durmo, aonde alguém me acolhe, ali é a minha casa. Eu fui em lugares que eu não queria se não fosse o Evangelho. Eu conheci pessoas, fiz contatos que eu nunca conheceria nem faria se não fosse por causa do Evangelho. Então essa palavra aqui, ela se cumpriu na íntegra na minha vida. Eu ganhei 100 vezes mais mãe, pai, irmãos, casa, campos, enfim. Só que se eu concluir a pregação nesse raciocínio, eu vou restringir esse texto somente a sacerdotes religiosos e missionários. E a charadazinha desse texto é que Jesus não pregou essa palavra somente para quem ia largar tudo, como eu fiz há 21 anos atrás, para viver da missão. Senão eu teria que literalmente usar esse texto e pregá-lo só para quem largou tudo. Então eu não posso caminhar nessa linha de raciocínio, porque você talvez não largou tudo, né? Você não é um sacerdote, não é um missionário, não é um religioso, não mora numa comunidade de vida. Você é um leigo, você tem marido, esposa, filhos, você trabalha, mora no fundo da casa da sua sogra, cuida de alguém, você é avô, você é avó. Você tem uma história como leigo e essa palavra também é para você. Então aqui nós nos perguntamos, o que é deixar tudo se eu não fui chamado a ser sacerdote, nem religioso, nem missionário, como vocês que estão aí no estúdio, como nós aqui. E aí eu quero que você entenda que tudo que Jesus faz na Bíblia começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, deixar tudo é muito mais do que um ato, é um comportamento interno. Deixar tudo é uma intensidade de culto. Tanto é que tem pessoas que largaram tudo para dar vida para Deus e Jesus vive reclamando delas que elas ainda não deram tudo. Então, largar tudo e dar tudo são palavras diferentes. Portanto, você que está no presídio, você pode dar tudo, mesmo não tendo largado tudo. Você que está no hospital com Covid, você pode dar tudo. Você que é casado pode dar tudo. Esse texto não é somente para quem largou tudo, é também para quem precisa dar tudo. E todo cristão é chamado a dar tudo. Eu vou explicar isso melhor. Eu só quero que você entenda que esse texto não se restringe da forma que normalmente ele é pregado. Ele não é exclusivista para quem largou tudo. O convite de Jesus é dar tudo. E volto a dizer, porque pode ser que você largou tudo e ainda não deu tudo.
Eu espero que você esteja entendendo a minha linha de raciocínio. Então eu preciso explicar para você, primeiro, o que é dar tudo. Segundo, o que é a recompensa de 100 vezes mais já nessa vida, com perseguições e depois na vida eterna. Vamos lá. Os saduceus, homens extremamente estudados, para colocar Jesus à prova, eu estou em Lucas capítulo 10, versículo 27, perguntaram para Jesus assim: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um só. O maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todos os seus pensamentos. Então, o maior mandamento é dar a Deus a exclusividade de tudo aquilo que você é. Então, sua mente é dele, seu coração é dele, sua força é dele. A sua alma é dele, é um sentimento de exclusividade. O que Jesus está dizendo, que a honra é dele, a majestade é dele, tudo é dele, as atenções são dele, o seu dinheiro é dele, seu diploma é dele, tudo que você tem é dele, seus bens são dele, a sua casa é dele. Portanto, ame ele, dê tudo a ele, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o seu pensamento, e algumas traduções, com todo o seu entendimento. Então é um sentimento exclusivista. Qual é o nome disso? Latria. Então, aos anjos e os santos, nós prestamos um culto chamado dulia. A Nossa Senhora, nós prestamos um culto de hiperdulia. A São José, protodulia. E ao Pai, Filho e Espírito Santo, trindade, latria. Latria é o maior culto que existe entre céu e terra. A tradução da palavra latria é adoração. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: adorarás o Senhor teu Deus, dando tudo para Ele, com todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com o seu pensamento. É um sentimento exclusivo, é um comportamento exclusivo que é colocado nele. É por isso que o maior pecado da Bíblia é idolatria. Se latria é adoração, se latria é exclusividade, se latria é dar tudo, o que é o ídolo, é aquele que entra no meio dessa relação e divide o sentimento. Então, quando nasce um neto e eu faço desse neto um ídolo e eu divido, veja, eu não estou falando de largar tudo, eu estou falando de dar tudo, de comportamento. Se eu não consigo lidar com isso e eu faço desse neto um ídolo, porque ele acaba roubando de mim uma atenção que deve ser toda de Deus, eu começo então a dividir esse sentimento de dar tudo. Quando eu começo um namoro e esse namoro se torna um ídolo e ele divide essa atenção exclusivista que só Deus merece, eu não entendi o sentimento de dar tudo. Quando eu começo um emprego novo e esse emprego novo acaba se tornando um ídolo e ele entra na frente da latria e divide esse sentimento, esse comportamento, eu ainda não entendi o que é dar tudo. Então você pode acabar se confundindo no meio do caminho, não dando tudo porque casou, não dando tudo porque agora está grávida, não dando tudo porque trocou de emprego, não dando tudo porque agora está fazendo faculdade, não dando tudo porque agora está ganhando dinheiro, não dando tudo por causa do seu ministério, que você fez dele um ídolo, não dando tudo por causa da sua vocação, porque você idolatra sua própria vocação e não consegue dar tudo. Então, o que Jesus quis dizer quando ele disse: quem largar tudo ou quem deixar tudo, era um sentimento, um comportamento exclusivo, exclusivista, que é direcionado somente a Deus e não aceita ser dividido com ninguém. Portanto, o maior culto que existe, dar tudo, significa latria, e quando você não dá tudo, aquilo que divide o tudo que você deveria dar é um ídolo, então você cai na idolatria. Por que Jesus, Deus, a Trindade merecem tudo? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 9. Se nascemos, nascemos para Ele. Aleluia. Se morremos, morremos para Ele também. Foi por isso que Cristo nasceu e morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. A sua vida é de quem? É dele. Seus pensamentos são de quem?
É dele. Suas forças são de quem? É dele. O seu corpo é de quem? É dele. Os seus filhos são de quem? É dele. E quem conseguir conquistar isso, conseguiu deixar tudo, mesmo não sendo chamado a largar tudo. Entendeu? Continua São Paulo, aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seu diploma é dele, seu dinheiro é dele, sua casa é dele, você respira por ele, você dorme nele, descansa nele, seu sonho é dele, seu projeto é dele. O nome disso é latria. É um posicionamento de exclusividade. Então Jesus diz: quem conseguiu conquistar isso, quem tem a mim no trono, no centro das atenções, largou tudo, como eu desejo que largue tudo, mesmo não sendo chamado a deixar tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Nele vivemos, nele nos movemos, respiramos e existimos. Gente, você não está entendendo aqui. Nele nós vivemos, nos movemos, respiramos e existimos. Por isso que Jesus entra na barca e numa pregação maravilhosa ele diz: sem mim nada podeis fazer. Se o Antigo Testamento diz que o Senhor controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos, se o Senhor tirar os olhos de você por um milésimo de segundo, você morre, porque nele você se move, respira e existe. Então a exclusividade é dele, a latria é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Você existe para ele, você nasceu para ele, vai morrer para morar com ele. Então o sentimento é um sentimento de posse. E desculpa, é posse mesmo. Por isso que lá no livro de Deuteronômio o Senhor disse: eu sou um Deus sem rival e eu não aceito dividir você com ninguém. Se você casa e perde esse sentimento de exclusividade, o Senhor respeita? Respeita, porque você é livre, mas fica com o sentimento: não vou dividir você, nem com a esposa, nem com o marido. Se quiser fabricar um ídolo dentro da sua casa, eu me afasto, porque eu não divido você com ninguém. O trono do seu coração é meu. E esse sente é maravilhoso. E é claro, eu já estudei muito sobre doutrina do livre-arbítrio. E o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e farei ali a minha morada. É um dos fundamentos da doutrina do livre-arbítrio. Isso é maravilhoso. O Senhor não arromba a porta de ninguém. Ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Mesmo sabendo que é direito dele entrar, a porta só se abre por dentro. Ele não invade a porta e a casa e a vida e a alma de ninguém. Eu sei que nós somos livres, amém, mas é uma liberdade mentirosa, porque nós somos livres, mas se você não se tornar propriedade dele, você não é feliz. Nós somos livres, mas se você não fizer o que ele quer, você está lascado. Nós somos livres, mas a felicidade está nele, a honra está nele, a dignidade está nele, a provisão está nele, a providência está nele, a alegria eterna está nele, a salvação está nele. Então nós somos escravos da vontade de Deus, que nos amou perfeitamente e que deu o seu próprio Filho com tanto amor para nos salvar e nos dar a vida eterna. Precisa que isso entre na sua cabeça. Deixar tudo é um sentimento de exclusividade. Então Jesus está dizendo para nós: quem deixar tudo vai conquistar 100 vezes mais tudo o que deixou. Gente, me desculpa, mas na verdade Jesus deveria ter dito: quem deixar o nada encontrará tudo, porque nós não deixamos tudo, nós deixamos o nada, porque ele é tudo. Pode aplaudir na sua casa, que maravilha. Nós vamos aplaudir aqui também. É isso mesmo, é isso mesmo. Bate no seu peito e diz: Senhor, hoje eu dou tudo. Senhor, hoje eu dou tudo, eu dou tudo. As crianças da minha casa são tuas, Senhor, os adolescentes, os jovens, os casados, os adultos, os idosos, os desempregados, os empregados, meus bens, tudo, tudo, tudo. É um sentimento de exclusividade. O nome disso é latria. Lá no início da renovação carismática,
nós aprendíamos isso com um outro português. Era a famosa pregação do senhorio de Jesus. Nós escutávamos uma pregação, tem a sequência: amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, senhorio, depois batismo no Espírito Santo, vida de comunidade. Não é isso? Os nossos seminários de vida no Espírito, os querigmas. E o nome disso que eu estou fazendo aqui era senhorio de Jesus, que é a mesma coisa que o Frei canta. Tu és o centro. É isso. Nesse processo de senhorio, nós tínhamos que entender que ou você dava tudo, ou então você não ia entender nada. Porque o Jesus não ia subdividir você com outras coisas. E a minha maior tristeza hoje, e é também um desabafo profético, é que a maioria das pessoas que estão na igreja hoje cumprem religiosidade e ritos, mas não tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui eu me recordo do Papa Bento XVI, um teólogo de classe, ainda como cardeal Ratzinger, de uma teologia fantástica. E uma vez perguntaram para ele sobre a preocupação que a igreja tinha que ter de evangelizar quem estava no mundo. E o Papa Bento XVI repetiu uma frase do Papa João Paulo II, dizendo que nós tínhamos que evangelizar primeiro eram os batizados. Porque 90% das pessoas que estão na igreja, Jesus não é o Senhor da vida delas e elas não conhecem Jesus Cristo. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Muitas pessoas que são apaixonados por Nossa Senhora, que pagam promessa, que vão na Aparecida do Norte, que usam medalha, nunca rezaram um terço na vida. Não sabe nem da história de Nossa Senhora para contar. Muitas pessoas que têm essa paixão por Jesus, faz o sinal da cruz para entrar no trabalho, para começar a dirigir, tem toda essa coisa, não confessa, não vai à missa há muito tempo. Nunca sentiu a presença de Deus. Portanto, fazendo uma releitura de Marcos capítulo 10, quando Jesus disse assim: quem deixar tudo, por causa de mim vai receber 100 vezes mais. Eu chego lá daqui a pouco. O Senhor estava dizendo: quem conseguir fazer com que eu seja amado, adorado, acima de tudo que você tem, mesmo se você não for um padre, um missionário, um religioso, você não largou tudo, mas você deixou tudo. Porque eu assumi o trono do seu coração. A proposta para nós nessa tarde é que Jesus seja o único Senhor e Salvador da nossa vida. E aqui um exemplo simples para você entender que nós não estamos falando de atos externos. Você pode estar desempregado e ter deixado tudo. Aí você diz: mas eu não tenho nada para largar. Você não tem nada para largar, mas desempregado você deu tudo. Você pode ser um empresário, fazer até umas caridades e você não deu tudo, não largou tudo e não deu tudo. Mas existe o oposto. Eu conheço empresários que não largaram tudo, continuam tendo dinheiro, empresa, mas deram tudo. Um coração fantástico que os bens não conseguiu corromper. Mas eu conheço pessoas que são pobres, não tem nada para largar, mas não consegue dar tudo por causa do apego da alma, que briga até por causa de uma tapoé que não consegue jogar fora. Entendeu o raciocínio? É isso que o Senhor quer falar conosco. O sentimento que eu tenho nessa tarde, e aí eu já preguei em tantas comunidades, tantos lugares, e eu posso ir assim, desculpa, dos sacerdotes aos leigos, muitas pessoas até largaram tudo. E desculpa, largar tudo é fácil. Então largar tudo, falar: eu abandonei meu emprego, ai que lindo, ele largou o emprego, mas não deu tudo. Então Jesus olha o sentimento da alma. O que conta no coração de Jesus é o coração. É o que Jesus está tentando falar com Nicodemos. Nicodemos, a nossa conversa não rende. Eu tento falar com você, mas está difícil. Por quê? Porque a sua cabeça não me entende. Então deixa eu te falar. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, mas aquele que nasce do Espírito vem só para onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. É assim que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Você está entendendo? E Nicodemos falou: não. Jesus fala: some da minha frente. Jesus não falou isso, é eu que estou falando.
Porque não conseguiam entender. Então, fazendo uma releitura, o sentimento de Jesus para conosco hoje. E se muitas vezes você escutou alguém pregar esse texto, é claro que você escutou. Esse texto aparece 2 vezes no ano na missa. E talvez até o padre falou dos missionários, dos sacerdotes, das vocações. Ele não está errado. Mas eu estou fazendo uma releitura do texto e dizendo que esse texto não foi construído para quem largou tudo. Foi construído para quem deixou tudo. E você que é cristão é chamado a deixar tudo ou deixar o nada, assumindo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, latria, exclusividade, atenção íntegra, total. E o resto ocupa o segundo lugar, o terceiro, o quarto, o quinto e daí para baixo. Mas Jesus é o Senhor. Quem conseguir esse feito tem uma recompensa. Que recompensa é? Olha o que Jesus está dizendo. Eu vos digo, quem deixar tudo, ele não falou largar, tá vendo? Eu estou usando 2 verbos. Quem deixar tudo, já expliquei. E esse tudo é casa, irmão, irmã, pai, filho, ou seja, tudo isso de segundo lugar para baixo, campos, tudo, haverá de receber já nesta vida. Aqui está uma charada. Já nesta vida, 100 vezes mais. E depois, a vida eterna. Aqui eu quero fazer uma correção, viu? A nossa geração hoje, ela tem um sentimento que tudo que nós fazemos aqui é só por causa da outra vida. Também, mas não só. Jesus poderia ter dito assim, quem deixar tudo, parará, pererê, 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 vai conquistar a vida eterna. Você vai dizer, alegria, é só porrada, é só pancada, é só perseguição, é só humilhação, é só vergonha. Nós vamos tomar na cara, vamos rebentar com o joelho, vai cair os cabelos, nós vamos ficar doentes, mas um dia a gente vai morar no céu. Uhul! Só que Jesus não falou que o resultado final para quem deixou tudo é morar no céu. Ele disse que o resultado final para quem deixou tudo é já receber 100 vezes mais, já nesta vida e depois morar no céu. Então eu entendo que há benefícios concedidos a quem deixou tudo já nessa vida antes de chegar no céu. Tá me entendendo ou não? E é isso que as pessoas não conseguem entender. Quando você conversa com as pessoas, ela diz, irmão, eu estou na prova, eu estou na luta, mas é isso mesmo, né, irmão? Quem disse que seria fácil? Não é fácil, mas um dia nós vamos morar no céu. Aí a pessoa pergunta, você está bem? Eu falo, nossa, eu estou tão cansado, mas nós vamos descansar é na outra vida, né, irmão? Depois que eu fui estudar aqui, eu descobri que na outra vida a gente não descansa. Aí eu fiquei com mais neuro, eu falei, vamos descansar quando, na verdade? Aí alguém pergunta para você, você dormiu? Você diz, não estou dormindo muito bem, eu tenho insônia. E a pessoa diz, irmão, mas na outra vida a gente vai dormir. Então as pessoas têm uma mentalidade que a gente só passa pela terra para se lascar. Porque se você se lascar dignamente, essa lascação digna te dá passaporte para a eternidade. Então tudo que Deus fez nessa vida foi só um Enem para garantir vaga? O processo teológico é esse? E aí que maravilha, Jesus dizendo assim, eu estou prometendo para quem deixar tudo, eu estou prometendo antes da salvação, nesta vida já, 100 vezes mais, com perseguição, é claro, mas 100 vezes mais. O que Jesus queria dizer, já é possível gozar de pedacinho, gostinho do céu antes da morte aqui nesse mundo tenebroso que jaz nas trevas, que São João diz que o maligno é o príncipe dele. É possível já ser um pouquinho feliz aqui, já. E Jesus está chamando isso de 100 vezes mais. Eu vou explicar. Primeira coisa, você não pode assumir para você que você veio nessa vida só para sofrer. Não. O sofrimento é lógico. É lógico. Nós vamos sofrer, é lógico.
Só que a gente não veio só para sofrer. É vontade de Deus que você case, é vontade de Deus que você tenha o seu filho, é vontade de Deus que você vá conhecer a Terra Santa, é vontade de Deus que você viaje, é vontade de Deus que você se forme, é vontade de Deus que você dê passos, é vontade de Deus que você tenha a sua casa própria, é vontade de Deus que você saia do fundo da casa do sogro e da sogra, da sua mãe e do seu pai. Claro que é. É vontade de Deus que você tenha o seu carrinho, é vontade de Deus que você assume o seu ministério, assume o seu chamado, cantando, pregando, curando, libertando, sendo ministro de Eucaristia. É vontade de Deus que você vá tomar um sorvete com as suas crianças. Claro que é. Só que hoje tem uma ala católica que parece que se você é feliz, você não está na bênção. Porque quem está na bênção é quem está na batalha. E quem diz que quem está na batalha só toma tiro? Quem está na batalha também dá tiro. Então eu acredito que há quase um erro teológico na interpretação de uma ala católica hoje. O tempo inteiro você tem que estar morrendo. Parece que só é santo quem está morrendo. Só está na graça quem está morrendo. Isso é tão complexo que às vezes a gente tem medo até de tirar umas férias, porque parece que a gente é do capeta se a gente não estiver morrendo. Então você não pode jogar um futebol, porque se você está jogando futebol, você não está fazendo a vontade de Deus, porque quem está fazendo a vontade de Deus é quem está morrendo. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio esse espírito de derrota que está sendo assumido pelos cristãos. Jesus diz que antes da recompensa eterna, são 100 vezes mais nessa vida já. Pode aplaudir, isso é de Deus. Eu estou trazendo para você uma revelação sobrenatural na palavra. Gente, é só você ler. Eu vou ler de novo. Em verdade eu vos digo, todo aquele que deixar, eu já te expliquei o que é deixar. Não é largar. É comportamento. Eu tive que deixar e largar. Você às vezes só deixar. Mas se você conseguiu isso, latria, exclusividade, há de receber já nesta vida. Aleluia, olha aqui. Já nesta vida, 100 vezes mais. Não é 100 vezes mais na morte lá não. 100 vezes mais aqui. E no mundo futuro, a vida eterna. Então você olha para a eternidade e diz, felicidade completa, é só lá. Mas como eu não estou morrendo hoje, eu já posso experimentar uma felicidade aqui, que é só um pedaço da totalidade que é lá. Só que Deus é tão maravilhoso que a totalidade que é lá, me dando só um pedacinho para já viver aqui, esse pedacinho já me dá uma plenitude tão grande que antes de chegar lá eu já me sinto feliz eternamente. Antes de chegar lá. Onde que está escrito? Vamos lá, vamos conversar. Eu gosto de gente que pensa. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Jesus diz assim: o ladrão, o capeta, vem para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Se Jesus me permitir, eu vou mudar a ordem. Ele vem para destruir, para roubar e para matar. A morte é o fim único. Mas Jesus colocou matar, roubar e destruir. Pronto. Só que Jesus disse, eu também vim para fazer 3 coisas. Eu vim trazer vida plena e vida plena em abundância. Jesus está dizendo que ele não veio trazer só salvação. Ele poderia dizer assim, o diabo mata, rouba, destrói, eu não, eu só salvo. Uhul! Beleza, então vamos sofrer, porque Jesus diz que nós seremos salvos. Jesus não falou que veio trazer só salvação, ele veio trazer vida, e vida plena, em abundância, plenitude e vida já nesta vida, 100 vezes mais, tudo isso, vida, alegria, entusiasmo, brilho no olhar, sorriso nos lábios, porta aberta, uhul! Com plenitude e com abundância, e na outra vida a salvação eterna. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Está me entendendo, Frei? Eu queria que você se levantasse hoje nessa live dizendo, eu vim nesse mundo para ser feliz. E nós vamos virar esse mundo de cabeça para baixo. Tá.
Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 16. Quem falou foi Jesus também. Você quer brigar? Pode brigar com ele. Jesus falou assim: ninguém acende uma lâmpada para ficar embaixo da mesa. Essa é show. Eu vou até fazer o gesto aqui. Eu vou trocar a lâmpada por copo d'água, tá? Jesus falou: ninguém acende uma lâmpada para ficar embaixo da mesa. Me pergunta por quê? Porque embaixo da mesa ninguém está vendo. Alguém está vendo? Ninguém está vendo. Jesus poderia ter dito assim: se acende uma lâmpada é para colocar em cima da mesa. Gente, isso é português. O que não está embaixo da mesa está em cima da mesa. Amém? Pronto. Todo mundo está vendo, ok? Olha como Jesus é maravilhoso. Eu queria que você aplaudisse o acaso que eu vou falar agora. Jesus disse: eu não acendo a lâmpada para ficar embaixo da mesa. Mas eu também não acendo lâmpada para ficar em cima da mesa. Eu acendo a lâmpada para colocar em cima do telhado. Por que em cima do telhado? Para que o mundo inteiro veja que a glória de Deus brilha nos projetos que Ele tem sobre a sua vida. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Se eu dissesse então que biblicamente você nasceu para brilhar, amanhã está todo mundo na rede social falando mal de mim. Moisés agora virou motivacional, está dizendo que eu vim no mundo foi para brilhar. Então beleza, você não lê Bíblia, eu vou ler para você. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os eleitos brilharão como luzeiros diante das multidões. Vou repetir. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Ele diz que os eleitos, e nós somos eleitos, diga aleluia, os eleitos brilharão como uma luz em cima do telhado. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24. Agora é Jesus falando de novo. Os justos brilharão como o sol da justiça. Uau, uau. Daniel e Jesus estão dizendo que ninguém coloca uma lâmpada embaixo da mesa, mas também não coloca em cima da mesa. Que se coloca a lâmpada em cima do telhado é para brilhar, é para brilhar, é para brilhar 100 vezes mais. Casa, irmão, irmã, terrenos, tudo, vitória, portas abertas, sabedoria, discernimento, provisão, olhos de águia, plenitude, alegria, esperança, 100 vezes mais, com perseguição, é claro. Por que perseguição? Porque isso incomoda as pessoas, mas depois de tudo isso, a vida eterna. Eu gostaria que você hoje, nessa live, começasse a pensar grande. Eu queria que você abandonasse essa cabeça de, às vezes, azeitona e ervilha que a gente tem desse tamanho. Às vezes eu tenho um sentimento que a gente enxerga Deus muito pequenininho, como se Ele coubesse dentro da cabeça da gente. Eu queria que você começasse a pensar diferente. Se você fizer uma análise, você vai descobrir que 2020 foi um dos melhores anos da nossa vida. Que a pandemia não é Deus. E que o mundo não está à deriva. O Senhor colocou isso de manhã na adoração como moção para nós. Deus continua sendo Deus. Que nenhuma folha seca cai da árvore sem o consentimento dele. Que cada fio de cabelo nosso está contado. Que ele nos teceu fibra por fibra no seio da nossa mãe. Não tem conversa. Deus está no controle de todas as coisas. Ele controla a terra inteira com seus olhos. Um dia para ele são como 1000 anos como um só. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro e da prata. Ele é o grande El Shaddai. Ele é maravilhoso, ele é Deus. E quando você tem ele no centro, quando você conseguiu deixar tudo, mesmo quando não tem o chamado de largar tudo, então você começa a dizer, poxa, eu nasci, então, porque Deus tem um propósito. Se Deus tem propósito, eu quero o melhor de Deus para mim. Se Deus tem o melhor para mim, então eu preciso andar na presença dele, eu preciso degustar dos mistérios dele, eu preciso sentir a presença dele, então eu quero ser feliz, eu quero caminhar, eu quero dar passo, eu tenho sonho, eu tenho projeto, eu tenho... Gente, ter sonho e ter projeto é ilegal? Foi Jesus que disse, ninguém... tendo o desejo de construir uma torre, não senta primeiro para fazer um projeto, para saber se tem condição de acabar. Para no meio do caminho, não tendo condição de acabar, todo mundo não dê risada. KKKK, começou e não conseguiu terminar. Bem feito, bem feito. Jesus falou, não foi eu. Jesus falou que para você construir uma torre, você tem que fazer um planejamento. Foi Jesus, não foi eu. Aí todo dia alguém vem pedir oração para nós. Queria que você rezasse, porque nós estamos rezando para Deus dar a graça da gente casar. Não é rezar não, filho. Vai lá na igreja, agenda para outubro do ano que vem.
Quanto custa a aliança? Quanto custa um terno? Quanto custa um aluguel de um vestido de noivo? Vai ter festa ou não? Quanto é um pacote da lua de mel? Somou tudo, deu quanto? 28 mil. Quanto tempo a gente precisa para ter 28 mil? É 1 ano e meio? Então marca o casamento para daqui 1 ano e meio. Vamos trabalhar. Para de viajar, para de comer fora, não come pizza, não gasta dinheiro. Por quê? Porque daqui 1 ano e meio o casamento está marcado. Casou, acabou. Parabéns, Deus te abençoe. Aí reza para Deus abrir as portas para eu conseguir ter um carro. Né? Vai lá na concessionária. Quanto custa esse? Tanto. Sem entrada? Tanto. Com entrada? Tanto. O meu na troca? Tanto. Quanto paga na meu? Tanto. Qual que é a parcela máxima? Tanto. Em 24 meses, em 36, em 48. Chega. Aí você vai rezar. Fala, Senhor, o projeto está aqui. Isso aqui está dentro do meu limite, isso aqui não está. Se o senhor quiser fazer uma obra menor, porque acho que eu não mereço muito, até aqui eu consigo. Se o senhor quiser fazer uma grande obra, já compro logo novo. Vai faltar 400 aqui, mas se o senhor prometer que a providência vai agir, eu já compro aqui, porque o que eu gastaria de oficina, eu gasto com parcela. Pronto, comprou. Foi no aeroporto, me buscou, me deu testemunho, comprei o carro, aleluia, glória a Deus. Daqui 3 anos, 4 anos, o carro está pago. Mas enquanto você ficar sem vontade de receber 100 vezes mais vitórias de Deus na sua vida, você vai continuar colocando Deus dentro da sua cabeça como se ele coubesse numa ervilha ou numa azeitona. Alguém está me entendendo? Pergunta para quem está do seu lado. Você que está ao vivo conosco, aí dá um oi aí, fala, estou entendendo, estou entendendo, estou entendendo. Fala aí. Interage conosco aí. O Frei está aqui do meu lado. Você não está vendo? 10 mil pessoas? Quase 10. Vamos bater 10 mil. Manda esse link e fala, o fogo está descendo lá no estúdio de São Paulo. Interage conosco aí, por favor, e coloca, estou entendendo. Eu quero 10 mil, estou entendendo. Bombardeia aí, deixa o Frei doido aqui do meu lado. Aí você fala, ô Moisés, eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, eu sou escravo de Nossa Senhora pede o escondimento. É verdade, eu também sou escravo de Nossa Senhora há 15 anos, no Médio São Luís Maria Ignon de Montfort. Só que embora a gente quer o escondimento, a gente acaba aparecendo no meio das pessoas como um luzeiro. Porque o mundo está tão tenebroso que qualquer pouquinho que a gente conquistou, a gente se destaca. Vou te dar um exemplo. A história de Maria Teresa de Calcutá é fantástica. Uma mulher que não dava entrevista, de tanto que ela não queria aparecer. Ela só queria o céu? Mas ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Teve que ir receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela queria ser reconhecida? Que Nobel de nada, que paz de nada. Ela só queria ser santa. Mas quem larga tudo e deixa tudo também, ou deixa tudo e alguns largam tudo, já recebe nessa vida 100 vezes mais. Começa a brilhar como uma lâmpada em cima do telhado, começa a destacar. Sim, é claro. E Padre Pio? Só queria ser o quê? Santo. O homem tinha as chagas e construiu um hospital. Que eu acho que até hoje não existe no mundo um hospital que equipara o hospital de Padre Pio. Ele queria ser o quê? Reconhecido pelo Ministério da Saúde? Ele queria que a ONU mandasse uma carta para ele? Ele queria que a Organização Mundial da Saúde desse um selo de qualidade Hospital Padre Pio? Ah, vai se lascar! O homem só queria celebrar a missa, confessar e ser santo. Mas, antes de ser santo, antes da outra vida, já é nessa vida um destaque de 100 vezes mais. E é isso que a gente não consegue entender. E é por isso que Jesus foi muito categórico, que essa 100 vezes mais é com perseguição. Por que a perseguição é um anexo? Porque à medida que você vai aparecendo, um monte de gente que não sonha como você, que não teve cacife, desculpa a palavra que eu vou usar, não teve cacife para deixar tudo, e às vezes deixar tudo e largar tudo, começa a se incomodar, porque você aparece, porque tudo é você, porque você, então faz a mesma coisa. Não, então cala sua boca. Então o detalhe é esse. Por que Jesus diz que haverá perseguição? Porque quando todo mundo vê você prosperar, né? E eu não estou falando de prosperidade financeira, também, mas não. Se você olhar o fundamento da palavra prosperidade, é lindo, muito mais do que os nossos irmãos protestantes que utilizam essa palavra de uma forma errônea, só para falar de grana, né?
Então as pessoas vão ver 100 vezes mais você prosperar nas suas coisas, as portas abrirem e você vivendo o melhor de Deus na sua vida e sendo feliz. Uhul! Isso é cristianismo! Uhul! Então começam as perseguições, porque você começa a incomodar. Mas na verdade, elas nem entendem que você só está gozando de um pedacinho daquilo que será a totalidade após a morte. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Maravilhoso. 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 Maravilhoso, maravilhoso. Bate no seu peito aí na sua casa e fala: Senhor, eu quero 100 vezes mais. Eu quero. Bate no seu peito e fala: Senhor, já que é assim, então vamos quebrar tudo. Vamos para cima, já que é assim. Jesus, abre as portas, abre as comportas. E é isso que você tem que entender. Eu queria aqui te dar um dado muito alarmante. A Organização Mundial da Saúde diz que antes da pandemia, essa nossa região aqui da América Latina, sobretudo é citado o Brasil, tinha uma média de 7,9% da população com depressão. Durante a pandemia, o Brasil foi de 7,9% para 12,7% o índice de depressão. E as estatísticas dizem que até a virada desse ano chegará a 23% da população com depressão. Faz as contas comigo. Numa cidadezinha de 10 mil habitantes, 2.300 vão ter depressão. Numa cidade de 100 mil habitantes, 23 mil vão ter depressão. E numa cidade de 1 milhão de habitantes, 230 mil vão ter depressão. Lembrando que essas estatísticas contabilizam quem procura ajuda. Quem acha que depressão é besteira e quem não tem coragem de buscar ajuda não entra nesse índice. Eu posso dizer então que é bem mais do que 23. Caminhando da depressão um pouquinho mais grave, o índice de suicídio durante a pandemia se tornou uma coisa desesperadora. O Brasil era 17º do ranking e agora é o 4º do ranking de suicídio. Todas as cidades que eu preguei durante a pandemia, índices altíssimos de suicídio nas cidades que eu passava. Inclusive, no mês de outubro e novembro, eu preguei em 2 estados que eu preguei numa noite, e quando o dia amanheceu, chegou a notícia de 2, 3 suicídios, enquanto eu estava na cidade. O demônio quer nos matar. A indústria farmacêutica bateu o recorde esse ano de venda de remédio tarja preta. Os profissionais da mente estão super agendados de tanta gente procurando consultório, procurando terapia, procurando ajuda. Eu queria que você se levantasse desse espírito de morte nesse dia. Nós abrimos essa live e foi para libertar você desse espírito de derrota maldito que está querendo botar você babando sem força para reagir. Você fez retiro, participou de live, cantou, orou em língua, repousou, comprou livro, comprou CD. Você já sabe da verdade, você conhece as promessas, e eu não acho justo que o demônio consiga, depois de todo o investimento espiritual que Jesus fez em você, o demônio consiga acabar com as suas forças. Você vai participar da missa hoje, se não participou ainda. E hoje a segunda leitura é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde ele diz: ficai sempre alegres, louvai ao Senhor em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. E depois ele diz assim: cuidado para não apagar o espírito. Eu queria que você se levantasse hoje desse espírito de derrota. Eu gostaria muito, eu, Frei, os carmelitas, nós aqui, os intercessores, eu gostaria que nós pudéssemos, como voz profética, pedir para que você se levante hoje desse abatimento, que você voltasse para reconstruir a sua história, porque as promessas do Senhor para você, elas continuam de pé. O que é 100 vezes mais? Olha aqui, anotei alguns exemplos. 100 vezes mais Eucaristia, 100 vezes mais Espírito Santo, 100 vezes mais palavra, 100 vezes mais assistência dos anjos, serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, arcanjos, anjos da guarda, anjaiada inteira, 100 vezes mais por nossa conta. 100 vezes mais mística, 100 vezes mais profundidade, 100 vezes mais sabedoria, 100 vezes mais discernimento, 100 vezes mais inteligência, 100 vezes mais olhos de águia, 100 vezes mais parresia, 100 vezes mais, tudo isso. Além de pai, mãe, irmãos, casa, tudo, 100 vezes mais, 100 vezes. Uau! E na vida civil, 100 vezes mais livramentos.
100 vezes mais portas abertas. 100 vezes mais pessoas estratégicas que o Senhor vai colocar na sua vida para te colocar em lugares corretos. 100 vezes mais amigos, porque quando a gente começa a seguir Jesus, a gente perde muita gente, mas a gente ganha gente de verdade que nos ensina a caminhar correto. 100 vezes mais benefícios, 100 vezes mais providência, 100 vezes mais provisão, 100 vezes mais bens de todas as formas. Saúde, alegria. Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena. Mas deixa eu fazer de novo a releitura nos minutos que eu ainda tenho para concluir. Faz comigo a releitura. Quem tiver deixado, lembra? Tudo. Tem que ter conquistado latria. Quem tiver deixado, quem conseguiu prestar um culto exclusivo. Amarás, adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Tudo. Quem conseguiu isso vai receber 100 vezes mais já nessa vida, com perseguições, tudo aquilo que eu estou falando para você. Eu quero convidar você a orar, quero convidar o Frei para a gente orar e cantar e ministrar a palavra do Senhor na sua vida. Se você está em um local que você pode se levantar, se levante. Nós estamos muito mais que uma live, nós estamos num retiro. E retiro é a hora da gente dizer, vamos ficar de pé, né? Diga para quem está do seu lado, hoje nós queremos viver essa graça de Deus na nossa vida. Hoje nós queremos viver esses 100 vezes mais. Nós queremos expulsar esse espírito de derrota do meio de nós. Nós queremos enxergar as coisas com os olhos espirituais. E nós queremos já nessa vida gozar do melhor que Deus tem para nós. Se você achava que você não merecia ser feliz, essa teoria foi desbancada nessa pregação em nome de Jesus. Se Satanás amarrou você, ele está sendo desmascarado agora nessa pregação, em nome de Jesus. Eu quero que você tire os seus projetos da gaveta. Eu quero que você profetize junto conosco que há um tempo de colheita à nossa espera. Isso aqui não é pregação motivacional, não. Eu não estou falando coisa bonita para massagear o seu ego. Nós estamos profetizando, estudando Bíblia juntos, e hoje o meu coração está inflamado de desejo de dizer, já que o preço que nós pagamos para seguir Jesus é tão alto, é tão dolorido, então nós vamos fazer valer a pena, né, Frei? Em nome de Jesus, para compensar tudo que a gente vive. Amém. Gente, que lindo, que momento maravilhoso. Você que chegou agora. E só para o pessoal, né? A gente está dentro de um retiro, né, Moisés? Verdade. E essa pregação, ela tem mais sentido ainda quando alguém ouviu a primeira. Aliás, eu queria que você, brevemente, você ainda tem tempo para isso? Ainda temos tempo? Porque você chegou agora na live, a gente abriu para você essa live, a gente estava aqui dentro de um retiro, e veio o Moisés falando, e o povo tá todo mundo animado na internet, glória a Deus, eu quero a bênção, eu tomo posse. Mas ele falou, tem que deixar. E antes dessa pregação, você não tem noção do que ele falou. Dá uma resumida para esse povo que chegou agora. Nós pregamos pela manhã o Evangelho de São Lucas, onde Jesus, ensinando como segui-lo, ele disse, se alguém quiser me seguir, primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e depois me siga. Então pela manhã nós pregamos sobre os 3 preços que nós temos que pagar para seguir Jesus. Renunciar a si mesmo, um processo de esvaziamento, de morrer para as nossas vontades. Aprendemos que muitos dos problemas que temos nos casamentos, nas paróquias, nas comunidades, na vida profissional e financeira são problemas comportamentais, que a gente não consegue morrer para si, esvaziar de si, então a gente vai trombando em tudo quanto é pessoa e se esconde atrás de um vitimismo, chegando a dizer que é vítima de inveja, que está sendo perseguido, mas na verdade, como a gente está cheio de si, a gente não consegue renunciar a si mesmo para seguir Jesus. Então nós chegamos no segundo passo, que é tomar a cruz. E eu ressaltei que eu usei a minha tradução bíblica, porque ela diz tomar a sua cruz cotidiana. Então quer dizer, não é aquela cruz de seguir Jesus, não. São as coisas externas
que acontece que nós precisamos lidar primeiro antes de chegar até Jesus. Eu mencionei que nós estamos vivendo uma raça de gente fraca, onde as pessoas não sabem lidar com os problemas cotidianos, coisas que todo mundo passa, que você tem que sentar e resolver, mas a gente prefere ficar chorando pelos cantos, pedindo oração, como se os homens e as mulheres de Deus como nós não sofrêssemos as mesmas coisas. Mas são coisas naturais, por isso que Jesus diz, primeiro, você renuncia a você mesmo, morre para você. Depois você aprende a lidar com essas cruzes cotidianas, com essas coisas que todo mundo passa. E em terceiro momento, ele diz, o terceiro preço é me seguir, mas seguir de verdade. Falamos que infelizmente as pessoas vão muito mais atrás de Jesus, atrás de algum benefício, do que seguir a Jesus por amor. Citamos Maria Madalena, citamos São João Evangelista, citamos Paulo Apóstolo. Contei uns testemunhos da minha história, das experiências de quem não recebeu milagres, nem cura, nem benefícios, mas seguiu Jesus, se levantou, mesmo apanhando, sofrendo, porque amou tanto que não consegue fazer outra coisa a não ser dar a vida por ele. Então percebe que nós estamos numa crescente? De manhã nós entendemos que a gente precisa morrer para si, tomar as cruzes cotidianas, aprender a seguir Jesus direito, para chegar agora à tarde e entender que se seguir direito, tendo ele no trono, deixar tudo, então nós receberemos 100 vezes mais já nessa vida e a recompensa da vida eterna. E aí, Moisés, a gente chega a essa conclusão, se a gente seguir Jesus direito, olha o que Moisés está dizendo, se a gente seguir Jesus direito, sim, se a gente fizer todos os processos, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia, segui-lo, deixar tudo, eu vou receber 100 vezes mais. Sim. Porque talvez tem gente que está dizendo, mas eu estou na igreja há anos e não recebi esses 100 vezes mais, mas não seguiu direito. Talvez até largou e não deixou. Não fez o processo. Não fez o processo. E olha, eu vou dizer uma coisa, enquanto Moisés pregava, eu pensava, Moisés, em tanta gente que tem prosperidade, tanta gente que tem dinheiro, tanta gente que tem casa, tanta gente que tem saúde, tanta gente que tem tudo. Ora, mas eles não seguem a Deus e tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem tudo. A empresa vai para frente, tudo vai, tá tudo dando certo. Só que tem um detalhe. Quando se fala de prosperidade, não eles têm tudo, mas não são felizes. Sim. Eles têm tudo, mas não tem o mais importante, que é a comunhão com Deus. Então, na verdade, não tem nada. Então, era o que o Moisés dizia, não confunda. Não confunda posse, né, Frei? Não confunda felicidade com posse. Felicidade com ter isso, ter aquilo. Gente, Moisés está dizendo, eu experimentei isso na minha vida, eu posso dizer isso para você. Eu experimento isso na minha vida todos os dias. Os 100 vezes mais de Jesus. É demais. Mas tem que cumprir o processo. Renunciar a cada dia, sim, tomar a cruz e segui-lo. E eu posso até dizer, irmãos, assim, claro, não estou minimizando, né? Mas eu acredito que a pandemia, nós estamos completando 9 meses de pandemia esses dias. Eu acredito, Frei, que a pandemia trouxe coisas muito mais complexas do que as próprias mortes em si. Nós chegamos aqui a 180 mil mortes no Brasil, só que a igreja há 2000 anos fala de morte. Toda quarta-feira de cinza a gente recebe vida, a cinza na cabeça e escuta que a gente é pó e vai voltar para o pó. Então a morte para o cristão não é um fracasso, né? E Jesus falou isso lá na ressurreição de Lázaro, que quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Então a igreja o tempo inteiro está dizendo que a morte não é um fracasso. Então existem coisas mais graves acontecendo nessa pandemia, como a depressão, o suicídio, o abatimento, a morte da vida pastoral das nossas paróquias. E isso está sendo muito mais complexo do que o número de mortes em si. Mas o meu questionamento é, por que tem tanta gente com medo de morrer? A gente não conseguiu deixar tudo. Os santos desejavam a morte, alguns santos tinham lá um crânio, uma caveira em cima da mesa, no seu lugar de oração, porque meditavam na morte. Quantos santos morreram cedo? Porque tinha esse desejo de Paulo, morrer para mim é lucro. Eles queriam morar no céu, e hoje a gente tem medo da morte, medo de perder pessoas. Parece que a morte é o fim, é um fracasso, mas porque a gente quer essa vida.
e não consegue entender os processos, né? Então a gente imagina que tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, a gente imagina que tem que ter dinheiro, que tem que ter a casa própria, porque eu quero ter o sítio, eu quero ter uma chácara, para no final da minha vida eu descansar, para eu estudar os meus filhos. E as pessoas estão morrendo, estão largando tudo no meio do caminho, abandonando a igreja, chega lá conquistando bens, mas o casamento acabou, os filhos se perderam. Você lutou tanto para construir uma casa, construiu, a casa ficou vazia, porque todo mundo foi embora, foi morar fora, casou. Então assim, o sentimento que a mentalidade católica está invertida, né, Frei? Está invertida. Neste momento, Deus, a gente vai cantar a música Eu Seguirei. Amém. Nós queremos seguir Jesus, mas antes de cantar essa canção, é como se Deus precisasse ainda fazer uma obra no seu coração, precisasse te levantar, te restaurar desse pensamento onde você está para baixo, onde você não consegue enxergar, onde você não tem visão. Deus tem coisas maravilhosas para você. Amém. Deus quer ressuscitar seus sonhos. Deus quer ressuscitar sua vida. Como Moisés dizia, eu tenho para você vida em abundância, já nesta terra, já nesta terra.